indicador mais importante para avaliar a qualidade das gestões municipais do Ceará tem um nome, ICGM. É a sigla para Índice Comparativo de Gestão Municipal. Ele chega à sua sexta edição no anuário 2023-2024. Está na versão impressa e também no site. Ele é elaborado pelo IPES e classifica os 184 municípios cearenses em 4 dimensões. Elas são determinantes para a gestão municipal. São elas: planejamento, recursos financeiros, serviços e transparência. Não sai daí, porque começa agora mais uma edição do programa especial do Anuário do Ceará. O ICGM, Índice Comparativo de Gestão Municipal, é um índice feito pelo IPES para o Anuário do Ceará. Ele divide os municípios do Ceará, que são 184, em 4 níveis, conforme a população. No resultado do ICGM desse ano, publicado pelo Anuário, temos 4 vencedores: Sobral, Granja, Itatira e Solonópole. A gente vai conversar sobre o ICGM, sobre metodologia e sobre o trabalho do IPES, que é o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, com seu diretor-geral, o professor Alfredo Pessoa. O ICGM é o principal indicador para medir hoje a competência de prefeitos, de gestões municipais no Ceará. A gente inaugurou esse indicador, o IPES inaugurou esse indicador, o Anuário ele reproduz, publica com muito orgulho. O que é que significa, Alfredo, na sua visão, ter uma referência como essa técnica e em que medida você percebe que as prefeituras estão mais técnicas? Em primeiro lugar, o ICGM o Índice Comparativo de Gestão Municipal, né? Ele é muito importante, que ele pode balizar ali a política do prefeito, a gestão pública, a questão da transparência, uma série de fatores, uma série de indicadores que a gente pega para analisar, para compor o índice, né? E foi importante que a gente vem fazendo esse índice de 2016 para cá, vem aperfeiçoando o índice. Então, essa demanda do Grupo Povo de Comunicação, essa demanda para fazer esse índice, essa parceria foi importante para a gente ter um indicador municipal, né? E a gente cada vez mais tentar, né, aperfeiçoar esse indicador para ele ficar mais redondo, mais aceitável pelas próprias prefeituras, pelos próprios corpos técnicos, tanto do IPES como de outros órgãos e setor público. É só fazendo um pequeno reparo, o anuário da Fundação Demócrito Rocha e o evento, o produto é promovido pelo povo, só para deixar claro o papel de cada um. Sim, sim. Alfredo, eu queria que você falasse para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, o que é que você explicaria didaticamente sobre as dimensões que envolvem o ICGM? Então, isso foi um processo, uma discussão, né, uma composição de metodologia que vem de 16 para cá, aperfeiçoando, e hoje o ICGM ele tem 4 dimensões, que é uma dimensão de planejamento, uma dimensão de finanças públicas, que a gente chama de recursos, uma dimensão de prestação de serviços e uma dimensão de transparência. Essas 4 dimensões compõem o indicador, com mais... a gente pega mais 14 indicadores, compõe o índice, desculpe, e pega mais 14 indicadores, e a média desses 14 indicadores, a partir dessas 4 dimensões, é que vai balizar o índice, que, como todo índice, de 0 a 1, né, como o índice de Gini, como o IDH e outros índices que são mais utilizados na terminologia mundial, né? Necessariamente ele não abarca o ano anterior, porque leva um tempo para a coleta de dados, né? Na realidade, nós estamos trabalhando hoje, em 2023, com índices de 2021. Os indicadores de 2022, eles vão até final de abril, que é quando fecha o balanço, né, geral do Estado e município. Só que ele fica um pouco aberto para ajustes. Até junho, mais ou menos. Se a gente estivesse divulgando o indicador no segundo semestre, nós estamos divulgando no segundo semestre, se a gente tivesse realizado a feitura dele no segundo semestre, ele teria o valor de 2022. Como a gente realiza a pesquisa, o trabalho no primeiro semestre, a gente tem que pegar do ano anterior, do 2021. Mas a gente pode fazer isso também, desde que a gente trabalhe com a divulgação ao invés de setembro, outubro ou novembro. Tá. Do ponto de vista técnico, como eu perguntava na questão anterior, como é que os municípios hoje tecnicamente lidam com essas dimensões que o ICGM mede? Lembrando que
muita prefeitura não tem estrutura, acaba terceirizando isso, o que não é bom, porque a gente sabe que esse tipo de trabalho é muito bom quando é feito por servidor, que tem a cultura do município, que tem a memória do que foi feito, né? Era muito importante que isso fosse feito por servidor concursado, né? A gente sabe que as prefeituras, principalmente do Ceará, passam por muitos problemas, 85%, né, da arrecadação deles não é arrecadação própria, ou seja, eles só respondem a 15%. Mesmo Fortaleza, que é um município grande, o maior do estado, ele responde aí por menos de 35% da arrecadação, né? Quer dizer, o que eu estou dizendo é que o que compõe a receita do município, no caso de Fortaleza, apenas 35% é arrecadação própria. Mesmo São Paulo, capital, também não arrecada 100% da sua... Quer dizer, os municípios precisam de transferências constitucionais, estamos falando aqui de fundo de participação do município, as transferências do Fundeb, as transferências do SUS, precisam de transferências nacionais, constitucionais, para poder compor sua receita. Quer dizer, nem tudo que eles... O esforço doméstico deles, de ISS, no caso do município, ITBI, IPTU, não garante toda a arrecadação. Então, essa dificuldade também dificulta o concurso, dificulta a formação de um quadro técnico, né? Porque aquele grande problema, para tomar decisão, eu preciso ter um problema bem diagnosticado, eu preciso ter um quadro técnico que diagnostica esse problema para dar tranquilidade para o prefeito poder tomar decisão A ou B, e não existe governo bom sem recursos. É verdade. Aliás, lembrando que agora, final de agosto, a gente teve até um dia de paralisação dos prefeitos, os prefeitos reclamando de queda de repasse de FPM, e aí, naquele momento, até eu lembro que eu conversava sobre isso na rádio, havia uma autocrítica a ser feita, né? Olha, tudo bem, é um caso a ser discutido, queda de FPM, mas a receita própria, quer dizer, o município está cobrando IPTU no interior, o município está fazendo o dever de casa mínimo para ter receita própria? Talvez não, né, Alfredo? Muitas vezes o IPTU depende ali da planta genérica de valores, depende de um processo de geoprocessamento, né? O ISS... É antipático. Cobrança é uma coisa antipática. Muitas vezes a capacidade do município também não responde, né, pelo pagamento, né? O ISS da mesma forma e o ITBI do mesmo jeito. E muitas vezes a prefeitura até rebaixa o ISS para atrair empresas, né, para atrair novos negócios, rebaixa um pouco o ISS para poder tentar dinamizar a economia no município, né? Então, essa é uma dificuldade que perpassa a todos os municípios do Ceará. Quanto à relação à paralisação do dia 30 de agosto, é uma paralisação por mais repasse. O IPEA fez uma pesquisa anteontem, divulgou, de que na reforma tributária mais de 80% dos municípios ganham, né? Ontem, só lembrando da gravação da gente aqui, que está acontecendo, né, há alguns dias atrás. Uhum. Ou seja, nessa conta do IPEA, o que é que você destacaria exatamente? Bem, pelo estudo do IPEA, nós temos os municípios com maior arrecadação pela reforma tributária e temos também alguns estados que ganham, né? Poucos estados perdem, outros ganham, né? É um dado preliminar, pode ter revisão, mas é um dado positivo. E é um dado também que pode sinalizar, né, o restante da votação da reforma tributária, principalmente no Senado, para ajustar essas possíveis perdas, porque foram indicadores que podem se confirmar ou não, mas no momento a gente acredita que essa pesquisa foi bem realizada. Teve até uma lei federal para atenuar o impacto na redução drástica de recursos por conta da diminuição de população. Tem uma discussão, Alfredo, com relação à metodologia do repasse do FPM, como se ela tivesse superado. Você tem uma opinião sobre isso? O que é que você pensa dessa conta hoje? O FPM, ele pega os estados, né, repassa mais para os municípios mais pobres, né, que é exatamente o inverso da renda per capita com população. Se a população cai, você pode ter uma redução de FPM. Tivemos uma discussão muito grande nessa questão do último censo, só foram divulgados os dados populacionais até o momento, de que houve problema de cobertura, né? Que o censo não conseguiu ir a 70%, a 80% dos municípios, e por conta do problema de cobertura, a população reduziu. Isso é ainda um tira-teima para o futuro. Agora nós temos um novo presidente do IBGE, professor Márcio Postman. Aliás, foi uma questão política que houve no governo, porque tinha muita resistência a ele, e que diz muito de como é difícil nomear tecnicamente, né?
Isso, professor Márcio, professor com doutorado, professor da Unicamp, professor livre-docente da Unicamp, A um crítica é porque ele seria um pesquisador. petista, por assim dizer, empedernido, que comprometeria a técnica do IBGE. O que que você achou daquilo? Não, acho que quem fala isso não conhece o Márcio Postman, né? Porque é um cara super sério, super profissional, um super professor, né? Então, eu até sou suspeito para falar dele, porque sou até fã dele, pelo que é, por ele ser o que é. E eu acho que não tem, pelas críticas, não tem o menor cabimento com relação ao Márcio mudar indicador ou mexer em algo do IBGE. Na realidade, é muito difícil fazer isso com órgão público, porque os primeiros a reclamar são os próprios servidores concursados, por isso que é importante ter servidor concursado, a gente falou isso aqui anteriormente, né? Eles próprios reclamariam e já colocaria a cara do Márcio né, Uhum. né, na vidraça. Isso não acontecerá, né, nem pelo Márcio e nem pelo servidor. Um órgão como o IPES tem um papel técnico fundamental. Para a gestão pública, quando você tem argumento técnico, fica mais fácil gerir, certamente. Para a política, funciona ter boa técnica, porque você foge da pressão política. Eu pergunto isso ao senhor com relação à pressão de prefeitos, por exemplo. Porque o Ceará inaugurou há não muito tempo uma lógica em que o repasse de recursos é baseado no desempenho que esse município tem em algumas áreas. Queria que o senhor explicasse quais são as áreas e como é que funciona isso. Que é a cota parte do ICMS, né? Isso. Tem 3 indicadores, né? Um de saúde, um de educação e um de Meio ambiente? meio ambiente. Tá. Meio ambiente, que é o IQM, que a gente divulgou no último dia 31 de agosto, né? Que é o indicador que vai servir para todos os municípios, que é o IPES que divulga Tá. para o ano de 2024, né? O de saúde tem a ver com internamentos, tem a ver com acidentes, tem a ver com casos que tem a ver com prevenção, né? Casos de AVC, né? De cardiovascular, né? E os indicadores da educação. É muito importante porque alguns municípios que vão tratar dessas áreas estão, né? Eles podem focar mais nessas áreas para poder ter uma cota parte de semestre É maior. bem diferente o valor, né? Alfredo? Muda muito o valor? Nós trabalhamos aí, eu digo nós, o governo do estado, anteriormente, né, eu não estava lá, mas o governo do estado trabalhou anteriormente mais a parte de educação e de uns 2 anos para cá, ano passado, teve um aumento grande na área de saúde. Agora falta, pode trabalhar um pouco mais, embora o percentual do meio ambiente seja menor, mas pode trabalhar um pouco mais o meio ambiente. Isso vem lá de trás, de uns 10, 12 anos atrás, essa nova metodologia de calcular a cota parte do ICMS, porque o ICMS é 75% para o Estado e 25% para o município, tem lá 25% para o município em geral, mas tem a cota parte do município, porque eles vão receber mais ou menos de acordo com esses 3 indicadores, saúde, educação e meio ambiente. Antigamente não tinha esse critério, né? Antigamente, antes de 2010, eu acho, 2008, o critério era mais populacional. Ou seja, não tinha uma pressão por desempenho, né? Isso, seria esse o grande isso. trunfo. E o Ceará foi referência na criação disso, né? Foi. Inclusive, a gente já apresentou no caso foi o IPES, que faz o cálculo da cota parte do ICMS. A gente já apresentou, inclusive, para vários países africanos que visitaram aqui esse ano já, o governo do estado do Ceará. Nós fizemos a apresentação, de manhã foi uma conversa com o governador, não estava, mas a vice-governadora recebeu vários ministros, né, de estado, de países africanos, e eles pediram à tarde para ter na programação, tinha a apresentação da cota parte do ICMS à tarde, para o IPES apresentar, os técnicos foram lá apresentar. Já teve outros estados também que tentaram vir para cá e tentar entender a metodologia para também tentar aplicar em algum outro estado, como uma política que deu certo. Né? Ainda tem pressão de prefeito lá no IPES, pressionando, questionando conta? Alguns. A visita que tem no IPES hoje, muito de prefeito, e eu recebo todos que vão lá, né? Eu faço questão, quando chegar um prefeito, eu vou lá, recebo, cumprimento, e ele vai conversar com o setor responsável, com o técnico, mas eu mesmo saio da sala, vou recebê-lo, ou recebo na minha sala, e eu estando lá. E a reclamação deles, quanto ao índice de gestão municipal comparativo, diminuiu, né? Mas tinha alguns que ainda aí, olha, meu município aqui teve essa performance por quê? Mas é bom eles irem, é bom que eles possam ir, que eles possam entender a metodologia do índice, é importante. E
Hoje, a procura maior é a questão de divisas, né, por conta da história do IBGE, da queda da população. Muitas vezes é um equipamento público que está entre um município ou outro, ele quer saber até que ponto está dentro ou está fora, porque o IPES também tem um convênio com o IBGE, que ele pode usar o geoprocessamento e pode indicar no estado do Ceará onde é que está qualquer imóvel. Então, acabou a gente sendo muito demandado pelo Poder Judiciário. Se aquele imóvel está em qual município? Está parte num, parte no outro. Muito Poder Judiciário nos demanda muito, e os prefeitos também nos demandam muito para saber até onde vai a minha área, se aquele equipamento é meu ou se aquele imóvel geralmente nessas áreas de divisa é muito complicado, porque muitas vezes tem um posto de saúde ali do lado e às vezes não quer atender porque é de outro município. E a população pode sofrer por isso, quando na realidade o SUS é único e é universal para o caso brasileiro. Aliás, por falar nisso, certamente o IPES teve uma participação naquela discussão do litígio entre o Ceará e o Piauí com relação à Zona Norte, né? Ibiapaba, né? Voltando em relação ao concurso, né? Tem um analista nosso lá que trabalha há 5 anos com isso. Imagine se ele não é concursado, né? Então, agora o Exército nos chamou, convidou a gente para ir a Brasília sobre o litígio. Ele queria só uma discussão técnica, né? Nem as procuradorias puderam entrar. Sim. O Exército não permitiu a entrada nem de procuradoria, nem de secretário, só os técnicos que trabalharam no litígio. Nosso técnico foi, nossa tese foi bem aceita, nossa tese é que permaneça como está. Nossa tese foi bem aceita, e eles vão também, o Exército vai usar a metodologia do IBGE que favorece o Estado do Ceará. Então, nesse quesito, apesar de ter boa relação com o governador Almano, ter boa relação com o governador Rafael, lá do Piauí, além de ter essa relação boa, a gente tem também o Exército agora que conseguiu entender a nossa metodologia, nossa formatação, e vai usar os cálculos do IBGE, que também nos favorece. Nós pegamos, inclusive, leis e cartas régias lá do Império. Né? Fizemos um estudo, o estudo é bem complexo, bem elaborado. A equipe que fez lá, a equipe de 3 pessoas, trabalhou muito bem. Quando eu cheguei, eu tive acesso ao trabalho, e o governador já tinha tido acesso a esse trabalho enquanto deputado nos anos anteriores também, ele já conhecia. Ora, vamos falar dos vencedores do ICGM dessa edição. Estou falando de 4 municípios, porque o IPES, de maneira muito acertada, ele dividiu em 4 grupos conforme a população. Mais de 100 mil, aí você me corrige, 50 mil teto, depois até 10 mil, é isso? Mais de 100 mil, de 50 a 100, 20 a 50 e até 20. Até 20. Aí estou falando de Sobral, estou falando de Granja, estou falando de Itatira e Solonópolis, isso. Então, nós temos 4 vencedores respeitando a sua dimensão. Qual a leitura que você faz desse resultado? Então, alguns municípios já estavam, né, nos outros anos, mantiveram, né? Então, ali em primeiro ou em segundo, mantiveram, né? Você pega, o primeiro grupo é Sobral, Crato e Fortaleza, o segundo grupo é Granja, Russas e Eusébio, o terceiro grupo é Itatira, Senador Pompeu e Jijoca, e o quarto grupo é Solonópolis, Jaguaretama e Fortim, e eu vou colocar mais um município pequeno que se destacou no quarto grupo, que foi Guaramiranga, né? Sim. E Guaramiranga... Bem pequeno mesmo. 5 mil habitantes. E Guaramiranga, lembrar que foi o primeiro município, apesar de ser pequeno, mas foi o primeiro município que completou a vacinação do Covid, né? Então, sim, já tem ali uma preocupação com a saúde, já se anota uma preocupação maior, que tudo isso favorece a população, né? Beneficia a população, porque são indicadores da área de planejamento, são indicadores de despesa corrente líquida, quer dizer, a despesa aqui em relação ao pessoal, são indicadores de finanças públicas, são indicadores de transparência, se o município está sendo transparente em relação ao Tribunal de Contas do Estado e outros órgãos controladores, né? E também dimensão de prestação de serviços, que a gente coloca aqui muito saúde e educação. Olha, existe sempre questionamento e metodologias mudam também. O IPES estuda fazer algum ajuste na metodologia, olha, ano que vem mudar algo, o que é que vocês pensam em fazer ou não? A gente já vem aperfeiçoando o índice, essa história de pegar as dimensões, de pegar esses indicadores. Já foi uma evolução. Já foi uma evolução, né? E a gente tem lá a metodologia, essa que a gente pega da população, acima de 100 até de 50 a 100, de 20 a 50 e até 20. É uma metodologia também usada pelo IBGE, né? Agora, tem uma parte que é a padronização dos indicadores, que a gente usa aquele método mínimo max, né? Que é um método matemático e
Desse método matemático, a gente pega a média aritmética dos 14 indicadores. Esse método mínimo max, como é um índice que varia de 0 a 1, muitos municípios podem, em algum quesito, em alguma dimensão, em algum indicador, estar com 0 e o prefeito pode reclamar, olha, não foi 0 não, eu fiz coisa lá. Tá. Só que é o indicador que puxa para o 0. Como você falou, como o Gini, né? É, como o Gini, é de 0 a 1, né? Aí é o indicador que puxa para o 0, o índice que puxa para o 0, desculpa, o índice que puxa para o 0. Então, a gente está trabalhando, talvez não mude tanto a posição dos municípios, mas vai fortalecer a metodologia do ponto de vista de um cálculo matemático, isso já está sendo trabalhado pelos nossos analistas, para poder a gente não trabalhar no método mínimo max, de 0 a 1, e trabalhar sempre num patamar acima de 0, ou com percentual, ou com 0,1, 0,2, 0. Trabalhando nessa perspectiva para que nenhum município nenhum prefeito possa reclamar e dizer, olha, eu não fui 0 nessa política pública não, que eu fiz alguma coisa, e ele tem razão de reclamar, porque ele vai dizer, eu fiz, está aqui meu orçamento, está aqui meu balanço, está aqui quanto eu gastei. Entendi. Então, poder traduzir melhor isso, fazendo algum ajuste que vocês estão pensando em fazer certamente. Melhora, mas pode não mudar a posição dos municípios, okay. Mas melhora a transparência dessa chamada padronização dos indicadores, melhora, porque vocês são, ali tem uma fórmula mais consistente. Tá. Alfredo, o IPES está fazendo 20 anos, mas ele era IPLANCE, né? Era Instituto de Planejamento do Ceará, agora é Instituto de Pesquisa Econômica e Estratégia, Pesquisa e Estratégia Econômica, né? Pergunto, o que mudou lá atrás nessa conceituação? Aconteceu, acho que governo Lúcio, se não me engano. Foi em 2002, não é? O que mudou nessa conceituação versus o que era o IPLANCE, IPLANCE de Cláudio Ferreira Lima, de grandes nomes, e o que significa hoje a produção do IPES no sentido prático do governo, da gestão do governador, por exemplo? Porque o risco de um órgão como o IPES é ficar muito acadêmico, que é formado por gente da academia, como o senhor é também. Então, nossos analistas, né, são 9, né, são poucos, mas são bons analistas, foram todos formados, com mestrado, com doutorado. E isso é o quadro do IPES hoje. São servidores? São CLT, são seletistas, mas são concursados. Tá. É um quadro concursado. O IPLANCE tinha uma característica mais da questão do planejamento, né? Cláudio, né? Saudoso Cláudio, é uma figura do planejamento, uma figura do Ceará muito importante na área de planejamento, né? Eu cito aqui 2 do planejamento, o professor Assuero Ferreira também saudoso, né? Nos deixou ano passado. E quando extinguiu o IPLANCE, juntou uma parte da estrutura do IPLANCE, uma parte da estrutura do SED, que era o Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado, e uma parte do IDES, que trabalhava com o município, que era ligada às cidades. E juntou tudo um pouco no IPES, né? Juntou um pouco do IPES. Então, o IPES pegou um pouco disso tudo, mas assim, a área de planejamento ficou mais na CEPLAG, né? Porque aí juntou também a CEPLAG com a administração, o planejamento da administração, e virou CEPLAG. Então, a parte de planejamento ficou mais com a CEPLAG, e o IPES ficou mais nessa área de pesquisa, né? Pesquisa e estratégia econômica, quer dizer, seria mais um órgão para o governador tomar decisões, né? Ter dados naquela lógica de bons técnicos, bom diagnóstico e boa tomada de decisão, né? Ficou mais ou menos nessa lógica teórica, né? E assim, do IPLANCE para o IPES, perde-se um pouco do planejamento. Ganha-se na pesquisa, porque você tem analistas super experimentados em pesquisa, principalmente pesquisa secundária, qualquer dado bruto, microdados do IBGE, do IPEA, seja qual for, Instituto Anísio Teixeira, INEP, etc., pesquisa do SUS, eles vão lá, isso aqui tem isso. Eu gosto muito de conversar com eles assim, vocês viram isso aqui em algum canto? Aí um lá diz, não, isso aí tem tal canto, foi divulgado assim, então eles sabem. É impressionante como eles são garimpador. Né? Eu chamo de garimpador, eles são garimpador. Como eu sou de uma área, alguém é de outra, tal, mas eles pegam todas as áreas. Né? Então eu sei da minha área, mais ou menos, eu sou professor de economia, eu tenho minhas pesquisas na área de economia, mas eles estão lá em várias áreas e sabem, são garimpadores. E eu acho que o PES ganhou nessa perspectiva de ser um instrumento estratégico para ser usado não só pelo governador, não só pelo staff da Casa Civil, mas pelos outros órgãos. Né? A gente é muito procurado da assessoria
as outras secretarias. O Ceará tem uma agenda econômica hoje que passa pelo hidrogênio verde, Uhum. por exemplo, mas passa pelo turismo, passa por várias áreas. Uhum. Qual a capacidade que o IPS tem de dar essas respostas ou em que medida o governo precisa contratar, precisa buscar inteligência fora para dar as respostas que ele precisa? Para estudos, para tendências de turismo, de comércio, do PIB, de emprego, isso aí o IPS faz, né? Agora o IPS fechou um acordo de cooperação com o Porto, né? Eu assinei lá com o presidente do Porto, o professor também da UFC, o Hugo Figueiredo. Da PECEM. Do PECEM, do Porto do PECEM. E fechamos um diagnóstico para a gente ter alguns dados preliminares esse ano e até, como o acordo de cooperação dura um ano, até o próximo agosto a gente ter um estudo sobre as perspectivas econômicas, impactos em relação ao Porto. Claro que a discussão do hidrogênio é uma discussão para o futuro, mas a gente não começar agora, nós não teremos o futuro, né? Tá. Sei lá, 40, mais de 40, né? Há a perspectiva de uma das empresas, a Fortescue, está aqui... 40 que você fala, memorando. 2040, não, 2040. Tá. Memorando a gente tem mais de 30, né, Tá. assinados, mas 2040, por aí, mas a gente tem que começar agora, Tá. né? E tem a concorrência, né? Você está nos Estados Unidos com 360 bilhões de incentivo para essa área, né? E o Brasil ainda está delimitando ali a parte jurídica. Falta marco ainda, né? Falta marco Regulatório, institucional, Eu soube que tem já uma comissão na OAB ajudando nisso, né? Contribuindo com o marco para o Estado de Ceará. É importante que a sociedade se mobilize para isso, porque é a nova matriz, né? É a nova matriz. Né? Você fala em eólica, fala em solar, fala né? Ácido graxo, mas é a nova matriz energética, que pode passar por aí. Não é a única coisa, né? Não é a única coisa. O Ceará tem outras coisas, turismo principalmente, tem desenvolvimento de outras culturas que utilizem menos água e mais trabalhadores. É muito importante a gente insistir também nessas outras culturas que estão sendo pesquisadas aí na SDE e na desenvolvimento agrário. Quer dizer, tem muitas expectativas para o Estado, somente na agropecuária, na recuperação da indústria, que a gente acredita que possa melhorar com o governo do presidente Lula, né? E tem também o hidrogênio verde. Tem também, não é só o hidrogênio verde, não é a única, né? Não é a redenção do Estado. Mas a gente precisa acompanhar, mesmo porque, segundo o professor Hugo, presidente do CIP, do Complexo Industrial Porto do PECEM, todas as consultorias internacionais dizem que o Ceará tem uma vantagem comparativa maior, porque o custo aqui é menor. Tá. O que significa, do ponto de vista da gestão do governo atual, a integração entre o que seria uma equipe econômica do governo? Estou falando de Cefaz, Ceplag, IPS, estou falando de quem trata SDE. Como é que é o diálogo de vocês? Em que medida tem uma articulação entre esses órgãos? O último trabalho que foi feito ainda no governo do governador Camilo Santana, que foi o Ceará Veloz, né? Sim. Foi feito por esses órgãos que você está citando aí. A Cefaz, a SDE, o IPS, a Ceplag e eu acho que a SDA também, né? Desenvolvimento Agrário. Quer dizer, essas secretarias reúnem técnicos, né? Tem uma série de estudos que foram realizados, tem o próprio o Ceará, os 7 Cearás, que é do governo anterior, tem o PPA agora do governo do governador Almano, tem o próprio programa de governo que ele lançou quando era candidato, tem o Ceará 2050, que foi feito pela Universidade Federal do Ceará, né? Então, tem essa gama de trabalhos que podem contribuir com o tal de um projeto de desenvolvimento sustentável, né? Que tem que perseguir. Você tem que perseguir. No próprio Ceará 2050, você tem lá as cadeias do futuro, né? Aí entra o turismo, entra a agropecuária, entra as energias renováveis, né? Entra essa parte de tecnologia de informação e comunicação, que é muito importante. Quer dizer, o hidrogênio verde entraria numa das cadeias, né? Tem outras cadeias que a gente pode explorar e o Ceará se desenvolver. O objetivo maior é distribuir renda, desenvolver o Estado, reduzir a pobreza e aumentar a nossa força, fortalecer a nossa distribuição, transferência hídrica. Alfredo, informação é poder, isso é até um clichê, enfim, nós sabemos cada vez mais. O setor do turismo, por exemplo, ele é muito complexo, tem uma cadeia bem extensa, né? Que inclui do taxista que pega a pessoa no aeroporto, ao artesanato, a comida, enfim.
É um exemplo de outros setores que há também por aí, que certamente, se tivesse uma conta específica, teriam mais poder até para ganhar peso dentro do governo. A cultura, por exemplo, é outro exemplo, né? Por exemplo, é outro caso. Pergunto ao senhor, existe alguma possibilidade do IPES estender o cardápio de medições de atividade econômica? Estou falando de PIB, do turismo, PIB, da cultura e por aí vai? Sim, o do turismo até já dá para mensurar. Que é o índice de atividade turística, né? Até dá para mensurar, a gente já faz trabalho, essa cadeia é uma cadeia fantástica, né? Uma cadeia que, inclusive, é para ser estimulada, inclusive, para o turismo local, né? Você chega num município como Fortim e ter lá, um exemplo só, né? Fortim, ou qualquer outro município, ter lá as pousadas dos próprios moradores, né? Uma pousada não precisa ser uma pousada de luxo, pousada simples. Nas pesquisas diz o nosso cliente internacional, ele quer uma cama confortável, né? Um chuveiro tranquilo, elétrico, às vezes nem ar-condicionado precisa, às vezes, né? Então, quer dizer, poderia ser estimulando também o turismo doméstico, né? Para não vir as grandes cadeias e tomar uma atividade que como acontece no supermercado, que mata o mercadinho. Que podia ser mais nosso do que não ser. E, de qualquer maneira, é uma evasão de renda, né? Sim. O Suassuna diz que faz a roupa dele no bairro, que é para o dinheiro ficar no bairro, pois vamos comprar produtos cearenses para o dinheiro ficar mais aqui, né? Não que se você compra de fora não fica, mas sai mais. Sim. Né? E a cadeia do turismo, nós já tivemos reunido com a secretária Luísa Sela no começo do ano, acho que março, e a gente já tem uma equipe trabalhando com eles também para mensurar um pouco essa questão da cadeia, porque é muito importante para empoderar a cadeia do turismo. Dizer, olha, nós somos responsáveis, o Itaú, inclusive, trabalhou aí o PIB do turismo nacional, né? A gente até pegou a metodologia deles para estudar, né? Então, você empoderar a cadeia para a cadeia também, que a cadeia possa também ser reconhecida como muito importante, né? Porque o turismo é o alimento da alma, né? E, inclusive, salvou a gente na pandemia. E a cultura também. A cultura, né? Desculpa, o turismo. A cultura... o turismo, coitado, ficou ali tolhido, né? A cultura, sim. O turista está retomando agora, desculpa. A cultura é o alimento da alma e salvou a gente na pandemia. Por falar em cultura, você também é músico, você tem é como hobby ser músico. Sim, sim. A sua carreira de músico segue paralelo ao IPES, Alfredo? Não diria carreira de música, é uma atividade de hobby, a gente só toca uma vez na semana. Eu me junto com outros professores da UFC, né, professor da matemática, professor da engenharia, professor da comunicação, outros professores que estão lá conosco, né, ali se divertindo. Na realidade é uma diversão, uma brincadeira, a gente gosta. Um show por semana? Faz um por semana, faz por prazer e às vezes acaba indo para algum que é mais profissional, mas é muito raramente, né? A ideia mesmo é se divertir e relaxar um pouco do trabalho que a gente tem na semana do dia a dia. De qualquer forma, compõe o PIB da cultura quando vocês começarem a registrar com mais, enfim, continuidade. É porque a música também é uma coisa muito importante, pelo menos na minha vida, desde criança, desde pequeno, e uma referência muito da família, né? E que tem uma professora que é do conservatório da UES, então tem essa relação. Minha mãe me ensinou muitas músicas, né? Inclusive, eu ouvi música do João Gilberto depois que ela tinha cantado, e que eu já tocava com ela e ouvi depois. Você toca violão? Sim, violão. Tá bom. Alfredo, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho do IPES. Muito obrigado. Eu que agradeço, José, pela entrevista. Estamos à disposição. O IPES está à disposição da sociedade, dos prefeitos, do setor público e da sociedade em geral, né? Muito obrigado. E você acompanhou mais um programa do Anuário do Ceará. Você pode ler o anuário na versão impressa, 680 páginas, 14 capítulos. Pode entrar no site anuariodoceará.com.br e pode seguir o anuário nas redes sociais. No nosso Instagram, Anuário do Ceará. No Twitter, Anuário do CE ou Anuário Doce. Você pode acompanhar esse e outros episódios no YouTube da Fundação Demócrito Rocha e também pode ouvir no formato podcast na sua plataforma preferida. Até o próximo programa. Tchau!